Olá, prezados estudantes e estudiosos de gnose, da eterna ciência dos sábios, nossas saudações gnósticas. Hoje é dia 17 de 2 de 2015 e nós estamos aqui para tratar de mais um tema importante do nosso curso de gnose. O tema de hoje, então, é a ilha sagrada e secreta do Pacífico. Assim como no tempo do dilúvio, a arca de Noé estava voltada, para o êxito, para a salvação dos selecionados, dos resgatáveis. Atualmente ela está voltando, em breve se aportará por aqui. Ela tem a missão de conduzir os assinalados ou escolhidos, para a ilha secreta do Pacífico, no instante final da existência da quinta raça raiz. O barqueiro, o comandante dessa arca, chama-se Samael Aumveor, que na época do dilúvio tinha o nome de Manu Bata, ou de Noé bíblico. Perdão. Desta vez, como nas outras vezes, só entraram na arca os assinalados, os escolhidos. Os assinalados ou escolhidos são aquelas pessoas que estão praticando ostensivamente os 3 fatores de evolução da consciência, principalmente o primeiro fator, independentemente da religião ou da ordem mística a que pertença. Assinaladas são aquelas pessoas que ainda possuem a chispa de amor em sua alma. Todo portador da chama azul, que é a cor da áurea do amor, é assinalado. Todo portador então dessa chispa é um assinalado que será escolhido e visto de cima, estejam onde estiverem essas pessoas, pelos olhos dos arqueiros de qualquer lugar do espaço sideral. A semente da sexta raça raiz já foi escolhida, conforme podemos ver nas obras samaelianas. Ela já está formada e resultará do cruzamento biológico entre seres humanos e seres alienígenas. Esta será a sexta raça raiz que habitará o planeta Terra no momento apropriado, após o sistema solar Earth haver passado pelo ponto central da constelação de Aquário na segunda metade da sua trajetória nesta constelação. O Sol ORS completar a sua volta no cinturão de Aquário, onde possui como ponto de partida e de chegada a constelação de Aquário. A sexta raça raiz, no seu início, passará pela Idade de Ouro, ocasião que será revestida de toda pureza e inocência, totalmente destruída de maldade por não possuir o ego. Naturalmente que os assinalados ou escolhidos para a ilha ainda não possuem o 100% de essência de pureza. Daí que entra a importância da ilha secreta do Pacífico, com a função de servir de substrato para o desenvolvimento dos assinalados, enquanto estes vão efetuando o trabalho sobre si mesmo, de purificação, de desintegração do restante dos elementos que possuem. Então,
isto dos elementos indesejáveis, isto é, dos elementos indesejáveis do ego, do ego para posteriormente serem inseridos na sexta raça raiz, que é a raça Coradir. E aí, a respeito dela, diz o próprio mestre Samael, que é o avatar da Era de Aquário, no seguinte texto: o povo seleto viverá na ilha sagrada, no meio da névoa daqueles dias. A terra ficará depois da grande catástrofe toda envolta em fogo e vapor de água, e os elementos de fogo e de água combater-se-ão mutuamente durante vários séculos. Porém, o tempo será aproveitado naquela ilha na complementação do trabalho de destruição do ego. Quando um arco-íris duplo aparecer nas nuvens, este será o sinal de uma nova aliança de Deus com os homens. Aqueles que tiverem dissolvido o ego viverão nestas novas terras que surgirão do fundo dos mares e servirão de núcleo para a futura sexta raça raiz. Então virá a idade de ouro. Já Virgílio, o poeta de Mântua, dizia: já chegou a idade de ouro e uma nova prógene manda. Na idade de ouro da futura raça não haverá o meu nem o teu, tudo será de todos. Cada um poderá comer da árvore do vizinho, sem temor algum. Na futura idade de ouro não haverá fronteiras, nem nações. Quando um arco-íris duplo aparecer nas nuvens, este será o sinal de uma nova aliança de Deus com os homens. Aqueles que tiverem dissolvido o ego viverão nessas novas terras que surgirão do fundo dos mares e servirão de núcleo para a futura sexta raiz. Então virá a idade de ouro, repetindo, né? Como dizia então Virgílio, né, o poeta de Mântua, já chegou a idade de ouro e uma nova prógene manda. Na idade de ouro da futura sexta raça, então não haverá fronteiras, porque não há ego. A terra inteira será uma grande nação e as dinastias solares governarão os povos inocentes e puros. Nessa novidade não se dará corpo a ninguém que tenha ego, ainda que seja em apenas 1%, porque se alguém com ego tomasse corpo na idade futura, ele destruiria a idade de ouro, assim como a laranja podre posta num cesto de laranja boas apodrece a todas, assim como a laranja em lugar da laranja, se colocar uma pessoa, acontecerá o mesmo. Assim, um só elemento com ego é suficiente para apodrecer a toda a humanidade, numa idade de ouro. Por este motivo, para eles não haverá corpo físico. Samael A1 Assim sendo, à medida que cada assinalado lá na ilha vá terminando este trabalho de depuração, quando haja morrido totalmente para os defeitos e nascido para as virtudes da alma, vai sendo inserido no seio da sexta raça raiz para revolver, para evoluir ou ainda evoluir como com esta ao longo da idade de prata, de bronze e de ferro. Então, para revoluir, né, para evoluir ou para evoluir. O revoluir é a revolução da consciência. A ilha secreta do Pacífico está amplamente documentada nas obras dos veneráveis mestres Samael e Rabulu.
assim como as instruções para a obtenção do passaporte de viagem para ela. No livrinho Hercólogos, o venerável mestre Rabulot dá detalhes das situações atreladas ao resgate dos assinalados, descreve acontecimentos que antecedem este dia, descreve as condições para o resgate e fala sobre as naves. Da mesma forma, o venerável mestre Samael assim enfatizou o resgate dos escolhidos. Obviamente, meus queridos irmãos, chegará o dia em que certo grupo de irmãos mestres dedicados a grande serviço, entre os quais está minha insignificante pessoa, virá dos Himalaias, então já não será para ditar conferências, nem para escrever livros, mas com propósito diferente, ainda que similar e sobre a mesma base, sacar todas as partes do mundo ocidental e também do oriental, aqueles que tenham trabalhado sobre si mesmos. E nós, continua falando o venerável mestre Samael, irmãos de serviço, os levaremos para onde temos que levá-los, antes que sobrevenha o grande cataclismo. Estou falando a vocês de forma clara, pondo as cartas na mesa. Os missionários devem trabalhar assiduamente sobre si mesmos, destruindo o ego, reduzindo-o a cinzas, convertendo-o em poeira cósmica. Samael Aunveor. Então, meus queridos irmãos, a descrição do resgate não se constitui numa prerrogativa da gnose samaeliana, mas de todas as teogonias, de todos os profetas e mestres da humanidade, inclusive Jesus Cristo, que fala sobre o resgate final dos escolhidos. Vários outros mestres da Loja Branca estarão voltando nesta época para efetuar a colheita, que será na proporção de 50% das almas existentes na ocasião, como dizem as escrituras sagradas na nossa Bíblia, de 2 homens que estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. Isso está em Mateus 24, 37 a 44. Interessante notar que os assinalados ou os escolhidos não irão somente para a ilha, muitos serão levados pelas naves espaciais para as diversas moradas do Pai, na amplidão do espaço infinito. Será necessário evacuar todos os resgatáveis, devido ao fato de que aqui na Terra não irá sobrar nada desta vez, pois não ficará pedra sobre pedra, como descreve o apóstolo Pedro. Então, não haverá escapatória para a vida aqui, em nenhum lugar do planeta. Na transição planetária da quinta para a sexta raça raiz, não haverá então, não sobrará pedra sobre pedra. Diferentemente foi na transição da quarta para a quinta raça raiz, em que houve lugares que escaparam do dilúvio, para onde se refugiou muita gente, como os maias, por exemplo, que foram parar nas terras mexicanas. Para a ilha secreta do Pacífico irão aquelas almas que precisam de um lugar e de tempo para completar o seu trabalho de desintegração do ego. Irão aqueles que já tomaram uma decisão irreversível de trabalho com a morte em marcha, dos detalhes
do ego, pois o povo seleto viverá na ilha sagrada, no meio da neve daquele dia. A terra ficará depois da grande catástrofe toda envolta em fogo e vapor de água, e os elementos do fogo e da água combater-se-ão mutuamente durante vários séculos. Porém, o tempo será aproveitado naquela ilha para a complementação do trabalho de destruição do ego. Venerável Mestre Samael. As almas que ainda apresentam a chispa do amor não se sucumbirão, independentemente do sistema místico ou religioso a que pertençam, serão retiradas pelas naves para outra casa do Pai Celestial, ou para outras casas na amplidão do espaço celeste, para um planeta desta ou de outra galáxia, na proporção de 1 por 1, 50% da população mundial, que atualmente é de 7 bilhões de pessoas. E assim narram as Escrituras de 2 homens que estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. Mateus, então, de 24, 37 a 44, então está falando da proporção dos que irão ser salvos, né? Ou seja, 50% um vai, o outro fica, matematicamente falando. No nosso sistema solar, Ors se constitui numa grande nave espacial que vai nos conduzindo para o fim do nosso caminho, desta sua atual quinta volta em torno do cinturão zodiacal. Já estamos no finalzinho do tempo do não tempo. Já está chegando o tempo da colheita. À medida que o sistema solar hoje se movimentava no espaço e no tempo, no espaço no decorrer do tempo, o colégio de iniciados foi nos enviando mestres e semeadoras de todos os raios de conhecimento em todas as épocas passadas para semear as sementes no campo do Senhor. Já houve tempo de as sementes nascerem e se desenvolverem plenamente. Agora está chegando o momento em que todos os veneráveis mestres da Loja Branca estarão voltando para atuarem na colheita dos que deram frutos e concluírem as suas tarefas. Unicamente terei de permanecer ausente enquanto se fermenta a levedura. Há que se dar tempo para que os que receberam os ensinamentos gnósticos trabalhem sobre si mesmos. Assim disse o venerável mestre Samael. Em breve, os veneráveis mestres do Colégio de Iniciados da bendita Loja Branca estarão voltando para efetuar a colheita final das sementes que eles plantaram, que germinaram, se desenvolveram e deram frutos. Obviamente, meus queridos irmãos, chegará o dia que certo grupo de irmãos dedicado a grande serviço, entre os quais está a minha significante pessoa, virá dos Himalaias, então já não será para ditar conferências nem para escrever livros, mas com propósito diferente ainda, que similar, sobre a mesma base, sacar de todas as partes do mundo ocidental e também do oriental aqueles que tenham trabalhado sobre si mesmos, e nós, os irmãos de serviço, os levaremos para onde temos que levá-los, antes de que sobrevenha o grande cataclismo. Estou falando a vocês de forma clara, pondo as cartas na mesa. Assim pronunciou o venerável mestre Samael. Cada um de nós
já perdeu todas as duas primeiras oportunidades possíveis de desconexão da roda do Samsara, de liberação, de nos libertarmos, para não perdermos esta última oportunidade de reconexão com o todo do todo. Devemos trabalhar assiduamente sobre a gente mesmo na morte do ego, reduzindo as cinzas, convertendo em poeira cósmica. Assim, pois, se saibam de uma vez para sempre que a raça ariana, que hoje povoa perversamente a superfície da terra, vai perecer, vai ser destruída. De tudo isto que se vê, não restará, na verdade, pedra sobre pedra. Tudo será queimado, tudo será sepultado no fundo dos mares. Porém, não será toda a humanidade que nos escutará. Também não escutaram a Manu Vaisvata em sua época. Riram-se de Noé bíblico. Tampouco escutaram os paladinos dos templos Atlântidas. A gente nunca aceita a crua realidade. Estas agentes, nunca aceitam a crua realidade dos fatos, só quando os têm por cima. A gente sempre busca escapatórias de todo o tipo, tentando fugir dos fatos. Assim, buscam evasivas, creem que pode prosseguir assim como estão, até que lhes venha o fracasso. Assim disse o venerável mestre Samael, a um pior. Dentro deste contexto, o venerável mestre Rabolu se constitui no último mestre da Loja Branca, enviado pelo Colégio de Iniciados. A ele tocou fazer as últimas semeaduras e ao mesmo tempo iniciar o processo de colheita também. Depois do advento do venerável mestre Rabolu, o Colégio de Iniciados decretou o fim de se desenvolver mestrados da Loja Branca. Então, os que surgiram por aí foram, na realidade, os falsos gnósticos, os pseudos gnósticos, os falsos mestres, mitômanos. Depois do venerável mestre Rabolu, todo o venerável mestre fulano de tal, ou ciclano de tal, que já surgiu ou que ainda surgirá, se constitui num elemento do Colégio de Iniciado da Loja Negra, ou num doente mental cuja psicopatia passa pelos estágios de mitomania, fabulação, sociopatia, delírio místicos, esquizofrenia, etc, etc. Eles também cumprem a função de ajudarem na seleção natural, ao promover o desvio dos que ainda não possuem o centro gravitacional formado. Por meio deles, a Loja Negra luta para que todas as sementes se percam, enquanto que a Loja Branca luta para salvar pelo menos umas 5 sementinhas. Então, após lermos este livro, se você se sentir interessado em participar conosco das nossas atividades do Projeto Arcas, acesse a página da Aguissal, www.aguissal.com.br, onde você terá acesso às informações, lembretes, textos, fotos, vídeos, e tem o nosso curso de gnose samaeliana ressintetizada, que vai ao ar todos os dias às 21 horas pelo canal Websol. Como acessar esse canal?
as informações inseridas lá no nosso site. Esperamos a todos vocês lá conosco para compartilharem as suas presenças e as suas compreensões. Tenham todos vocês uma abençoada noite de ensinamentos e de experimentos gnósticos. Tenham muita força no trabalho interior e muita paz no coração, a paz evidencial.